Olá pessoal, nessa nossa videoaula nós vamos tratar um pouco a respeito das teorias, dos conceitos e princípios administrativos. Você está chegando para assistir a aula sobre noções de administração em unidades de enfermagem. Eu sou o professor Luiz Paulo Teixeira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aproveitando o espaço, não deixe de se inscrever, curte, comenta, compartilhe as nossas videoaulas para que outras pessoas tenham acesso a estas informações. De uma maneira geral, administrar significa planejar, organizar, reunir recursos e controlar pessoas e coisas. Esse panorama geral implica no conceito de administração. Então, a ciência da administração ela surge com essa necessidade de compreender a organização do serviço, a estruturação e aquilo que é necessário para o desenvolvimento de uma boa prática administrativa, seja na área da saúde ou em qualquer uma outra área. Como é o nosso interesse aqui neste momento, nós vamos tratar especificamente do planejamento em enfermagem. A enfermagem ela é uma ciência que, por sua vez, alicerça-se em conhecimento científico, conhecimento organizado, testado e comprovado cientificamente. Em razão disso, nós precisamos lançar mão de artifícios, de nos instrumentalizar da melhor maneira possível para que a nossa prática profissional ela tenha fundamento dentro daquilo que as evidências científicas trazem. Nós precisamos estar envolvendo a prática de enfermagem naquilo que é testado e comprovado cientificamente. O planejamento ele faz parte da rotina da enfermagem. A prática da enfermagem, o exercício da enfermagem. Nós não fazemos as coisas por fazer. Nós fazemos porque existem verdades científicas, evidências científicas que dizem que aquilo que está sendo feito daquela forma é a melhor forma de se realizar. Como fundamento para esse planejamento de enfermagem, nós lançamos mão dos instrumentos científicos que nos amparam, como, por exemplo, a sistematização da assistência de enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem, hoje a gente encontra essa estrutura documental que trata como deve ser o planejamento, tem resoluções do COREN que amparam esse trabalho da sistematização da assistência de enfermagem, resoluções do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, que determinam o passo a passo da sistematização da assistência. A sistematização da assistência que passa por todo esse processo de organização, a anamnese, o histórico de enfermagem, o diagnóstico que é realizado, o planejamento, as intervenções e a avaliação do serviço de enfermagem. Como nós vimos, é uma ciência organizada. Nós temos elas alicerçadas em teorias. Quais são as teorias que nós vamos lançar mão para o exercício do nosso trabalho? É a teoria ambientalista da Florence? É a teoria de Oren? Enfim, qual teoria você vai estar lançando mão para a ação do serviço de enfermagem? Então, eu preciso conhecer as teorias de enfermagem e dizer por que eu vou estar lançando mão de repente da teoria do autocuidado, ou da teoria ambientalista, da teoria das relações interpessoais, enfim, qual teoria eu vou estar lançando mão, lançando uso para o exercício da minha prática de enfermagem. Então, a ciência que trabalha com planejamento, com organização, e é claro, uma vez que eu defino qual é o meu mecanismo de ação, quando eu determino meu planejamento, a minha ação, o que eu vou realizar de ação, eu preciso saber com que material eu posso contar, quais são os recursos que eu necessito para exercer a minha prática profissional. Então, eu vou ter que reunir a partir disso os recursos necessários à atuação profissional, ao exercício profissional, para que eu possa realizar a melhor prática possível e essa prática com êxito para a coletividade. E eu preciso trabalhar também na enfermagem, eu vou trabalhar com controle de pessoas e coisas. Então, que profissionais eu necessito ter presente na minha equipe, que quantidades eu preciso na minha equipe para que eu possa desenvolver esse cuidado de modo holístico.
esse cuidado esse cuidado eficiente ao meu paciente na unidade, no serviço de saúde. Então, o que eu preciso de material, o que eu preciso de pessoas, eu preciso fazer esse levantamento para que o meu planejamento, para que as ações planejadas, elas logrem êxito, ou seja, que eu obtenha êxito nesse meu planejamento, nessa minha prática de cuidado profissional. A administração do serviço de enfermagem ela é feita pelo enfermeiro. O enfermeiro é quem gerencia o serviço de enfermagem. Isso não é porque eu, professor Luiz Paulo, estou aqui querendo que seja assim. Não. Isso é porque a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, definiu, compete, em seu artigo 11, ela determina que compete privativamente ao enfermeiro a direção de órgãos de enfermagem integrantes da estrutura básica da instituição de saúde pública e privada, também a chefia de serviços e de unidades de enfermagem. Então essa é a responsabilidade, é o papel do profissional enfermeiro, gerenciar o serviço, administrar o serviço de enfermagem. A composição da equipe de enfermagem no hospital, na unidade, no serviço de saúde de uma maneira geral, a composição da equipe de enfermagem ela é feita pela presença do enfermeiro, que gerencia a equipe. E quem são os integrantes dessa equipe? De acordo com a lei que regulamenta o exercício da profissão da enfermagem, fazem parte da equipe de enfermagem os auxiliares e técnicos de enfermagem e as parteiras legalmente habilitadas pelo Conselho Regional e Conselho Federal de Enfermagem. O enfermeiro, isso é, a equipe, planejam e organizam o serviço, estruturam o serviço para que as ações saiam como planejado, de modo organizado, de modo que obtenha êxito para aqueles que se beneficiam do nosso trabalho. Administrar exige a previsão de recursos materiais e recursos humanos. Eu preciso saber o que eu necessito de material e de profissionais para realizar um cuidado integral, um cuidado holístico, para que eu tenha as necessidades do meu paciente de fato atendidas, as necessidades do nosso cliente, melhor assim dizendo. Hoje é a terminologia mais usual. O técnico de enfermagem ele contribui com o enfermeiro na previsão do material necessário para a execução dos procedimentos sob sua competência. Então, é responsabilidade do técnico e do auxiliar de enfermagem auxiliar nesse processo, uma vez que são as pessoas que estão no cuidado direto aos pacientes, são as pessoas que também vão saber que material está sendo mais utilizado dentro de determinada unidade de cuidado, dentro de determinada unidade de enfermagem. O que é que eu estou utilizando mais? Para que eu possa estar fazendo levantamento e aí comunique a baixa de estoque daquilo que está sendo mais utilizado e aquilo que é necessário que seja reposto para que o meu cuidado não seja comprometido. Nós sabemos que é fundamental a continuidade do cuidado. Isso é vital para que o cuidado seja continuado, que não se quebre essa sequência do cuidado, porque isso vai impactar na qualidade da assistência. Então, para que esse cuidado aconteça de modo contínuo, sem essa quebra de sequência, é necessário que eu tenha uma equipe integrada que dialogue e que faça esse levantamento, esse planejamento de modo adequado. Fazer o levantamento do material necessário, comunicar essa baixa de estoque, cuidar e proteger os materiais e equipamentos contra danos e extravios, evitando que esse material seja perdido ou seja extraviado de maneira irresponsável. Nós precisamos racionalizar esses recursos. Também o controle de pessoas deve ser compartilhado pela equipe de enfermagem, para que a gente faça um manejamento de profissionais dentro da unidade de modo que atenda às necessidades de prestação da assistência. As teorias e princípios administrativos que regem aí o serviço de saúde, predominantemente é a teoria de Taylor, a teoria científica, e a teoria clássica, que é a teoria de Fayon. Tem outras teorias, como teoria de sistema, de relações humanas, burocrática, comportamentalista, contingencial. O princípio ele pode até influenciar, ele
esses princípios, ou seja, essas teorias adotadas pelo serviço de saúde, elas vão influenciar na estrutura e no funcionamento do serviço, porque ele vai impactar diretamente no modo como esse serviço se organiza. As teorias predominantemente na enfermagem são a de Taylor e de Fayol. A teoria de Fayol, ela trata a respeito da divisão do trabalho. Então, a equipe necessária para o exercício de uma prática de cuidado. Isso também vai tratar sobre a necessidade de autoridade e responsabilidade no serviço, a disciplina que é fundamental no serviço, a unidade de comando. Então tem que uma organização desse serviço, que a gente vai entender como unidade de direção, e também a hierarquia, a hierarquização do processo, a subordinação do interesse particular ao interesse geral. E também vai trabalhar alguns aspectos relacionados à remuneração, à centralização do serviço, à equidade e à ordem. E é uma máxima da teoria, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Então, dá um entendimento da organização que deve constar no serviço administrativo, na rotina administrativa. E essa subordinação do interesse particular ao interesse geral deve ser compreendido como a ideia que eu tenho de que eu posso até não gostar, não simpatizar com alguém dentro de uma unidade de serviço. Eu posso até ficar sabendo de um determinado paciente que cometeu algum delito, mas não cabe a mim julgar. Compete a mim exercitar a prática, independente de a quem eu devo cuidar de maneira holística, de maneira integral, prestar assistência qualificada. Cabe os julgamentos à justiça. Eu posso até não simpatizar com um colega ou uma colega de trabalho, mas eu não vou trabalhar para prejudicar o serviço dela, achando que isso vai refletir na carreira profissional daquela pessoa. Porque qualquer ação que a gente leve em consideração o pessoal, o particular, pode prejudicar aqueles que são os usuários. E o impacto vai ser na coletividade. Então, o interesse particular ele tem que estar subordinado ao interesse da coletividade. Eu estou ali para prestar um serviço, não é o meu cansaço, não é o meu estresse que deve ser colocado como bandeira da minha prática profissional. Eu devo levar em consideração que, antes de qualquer coisa, eu devo respeitar o meu trabalho, respeitar as pessoas que dele se beneficiam e que procuram o serviço. A teoria de Taylor, em seus princípios administrativos, ela traz que a necessidade de desenvolvimento é quando a administração ela se desenvolve como uma verdadeira ciência. Ela destaca a importância da seleção científica do trabalhador e, é claro, nós vamos ter a valorização dos profissionais quanto maior o seu grau de habilitação, a instrução e treinamento científico do trabalhador, o aperfeiçoamento para que ele esteja antenado às novas tecnologias e a cooperação íntima e cordial entre direção e trabalhadores. Existe uma hierarquia dentro do serviço, isso é fato. Existe a unidade de comando, existe a direção, existe a gerência, mas é um todo subordinado a um interesse da coletividade. Então, independente de qual a sua posição hierárquica no organograma da instituição, você tem que ter a compreensão e a ideia de que você está ali para um trabalho maior. Trabalho este comungado em mesmo grau de responsabilidade com todos os demais profissionais. A sua missão ali é cuidar de pessoas, é prestar uma assistência qualificada e garantir o acesso àqueles que necessitam do serviço de saúde. Então, independente de hierarquia, a sua função é cuidar de pessoas. O relacionamento interpessoal é algo fundamental no serviço de saúde e a enfermagem ela é a ciência, ela é a área do conhecimento que se interliga, que se interrelaciona com todos os profissionais dentro do serviço de saúde, independente de qual função dentro do hospital. A enfermagem passeia por todas as áreas, conversa, dialoga com todas as áreas.
Então é necessário uma convivência harmônica nesse ambiente hospitalar. É fundamental conhecer o hospital para um bom entrosamento e relacionamento entre as várias seções e setores, e também é preciso que as funções elas sejam bem definidas. Eu saiba de fato qual é o meu papel, para que eu não, nessa ânsia de realizar as coisas, não atropele as funções dos outros, cada um fazendo aquilo que é de sua competência. É necessário valorizar a comunicação entre os profissionais no ambiente de trabalho. O bom relacionamento ele é imprescindível, pois limitação de comunicação pode causar dano ao usuário, descontinuidade na passagem do plantão. Eu deixo de informar aquilo que ocorreu de intercorrência ao longo do meu plantão, e eu deixando de passar isso como informação registrada, termina que vai prejudicar a assistência. Ou seja, eu não informo ao paciente, eu não informo ao que vai assumir o plantão, por exemplo, que eu fiz a medicação do paciente, ou que eu não fiz a medicação do paciente. Como é que quem vai assumir o plantão saberá, ou que aquele paciente necessita de um olhar diferenciado porque ele apresentou alguma intercorrência, uma alteração do seu quadro clínico ao longo daquele turno de plantão. Se eu não informo isso, se eu não deixo isso registrado, eu prejudico a passagem de plantão, eu prejudico o usuário, eu corro o risco de estar comprometendo aí essa continuidade do cuidado. E também a desarmonia entre a equipe. A ausência de uma boa comunicação, de um bom relacionamento, vai causar desarmonia entre a equipe. E a gente sabe, uma equipe grande é passivo de diversos tipos de interferências negativas. Nós precisamos nos despir das nossas ânsias, dos nossos anseios, das nossas malícias. Eu preciso passar o filtro na mente, deixar que entre na minha mente, que eu ouça, que a minha mente ouça apenas aquilo que é saudável, aquilo que é bom para mim e que não vai prejudicar o meu trabalho, porque uma vez que prejudique a minha relação entre a minha equipe, com a minha equipe do meu trabalho, isso também irá refletir no cuidado, na prestação de assistência, e o dano será ao usuário do serviço. Um bom relacionamento ele vai render respeito mútuo e reconhecimento da interdependência das pessoas e também a importância para alcançar os objetivos da instituição, satisfação profissional e bom desempenho do grupo. Tudo isso vem com um bom relacionamento interpessoal. O respeito mútuo é de fundamental importância. Também é importante considerar a disciplina com os horários de chegada e de saída, a administração de medicamento e o uso de uniformes. Então, nós temos uma padronização no serviço, o uniforme ele é fundamental para padronizar, para que eu saiba que aquele funcionário é daquele setor, só no olhar. A disciplina com horário de chegada é fundamental, porque você pega, por exemplo, um plantão de 24 horas ou de 12 horas, aquele profissional está ali cansado, esperando o colega que vai chegar para receber o plantão, de repente ele não chega, não avisa, não faz contato, não comunica nada. O que fica é o prejuízo para aqueles que estão necessitando sair do serviço, encerrar o seu turno de plantão e o colega que não chega. A cordialidade com os pares, sejam colegas, membros da equipe ou clientes do serviço, os usuários do serviço. Também é necessário estar mais tempo com o cliente, comparecer ao quarto para observar, escutar e registrar as anotações. Isso é fundamental para que eu entenda os anseios do meu paciente. Caso contrário, eu não sei, não vou identificar as principais queixas desse paciente, isso prejudica o andamento do serviço. É necessário ter presteza também no atendimento, ser solícito às necessidades do cliente, sejam elas explícitas ou implícitas. Muitas vezes o paciente não fala, mas eu sei que ao tocar determinada região do corpo, ele vai estar sentindo dor. Pelas caricaturas que ele faz, eu percebo se ele está, pela expressão facial, eu sei se esse paciente, eu vou conseguir entender se esse paciente está com dor, se ele não está, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está decepcionado. Enfim, eu vou conseguir identificar através do olhar. Importante também garantir o silêncio na unidade, evitar barulhos, excessos na unidade. Existem pacientes com comorbidades das mais diversas qualificações possíveis, alguns com ouvido sensível, com dor de cabeça, com dores, e aquele barulho, aquela conversação, aquela perturbação do ambiente prejudica.
o bem-estar do paciente. Alguns já agitados, ansiosos, enfim. Então é necessário considerar a importância do silêncio para que tenha um ambiente de harmonia, de tranquilidade para os pacientes. O serviço de enfermagem ele tem como fundamento o seu principal objetivo é prestar assistência ao paciente, à família e à comunidade. Esse tripé é de fundamental importância, utilizando-se de recursos e procedimentos adequados. Paciente, família e comunidade. O cuidado de enfermagem, para ele ser eficiente, ele precisa, para que ele possa render resultados, ele precisa considerar paciente, família e comunidade. Lembrar que esse paciente é um ser humano inserido em um ambiente, um contexto familiar, que por sua vez reside em uma comunidade. Ele sofre influência desses 3 fatores. A estrutura e organização do serviço de enfermagem se dá de algumas maneiras. O hospital ele é uma organização com característica diferenciada de outras empresas. E a organização nessa unidade ela se dá de maneira formal, ou seja, planejada, e também de maneira informal, ou seja, aquela não planejada, que foge à rotina daquilo que está no planejamento, mas que às vezes nós somos convidados diariamente a agir em determinados casos. Você não vai ter tempo de olhar, mas está documentado, não está documentado, posso ou não posso fazer a aferição dessa pressão. Nós temos uma rotina, por exemplo, no planejamento estabelece que determinado paciente precisa ter a aferição da glicemia a cada 24 horas. De repente o paciente apresenta um quadro hipoglicêmico ou hiperglicêmico. Como é que eu vou identificar isso? As alterações dos sinais vitais do paciente, dos quadros clínicos do paciente, eu vou identificar fazendo ali uma nova observação, uma nova aferição. Pode ter um quadro hipertensivo ou hipotensivo, como eu vou fazer isso? Mas você está dizendo que é só a cada 8 horas, ou a cada 4 horas, ou a cada 12 horas, ou 24 horas, enfim. Não. Eu não vou levar em consideração aquilo que está estruturado e desenhado para uma situação de urgência, uma situação de emergência. Então, assim, essa organização se dá de maneira formal ou informal. A formal é aquela que está estruturada, planejada e é realizada tal qual está no planejamento. E a informal são os diálogos entre a equipe, as solicitações, aquilo que vai sendo conversado ao longo do turno de trabalho para ajustar o andamento do trabalho. E, é claro, caminhar para uma eficiência de resultados. O serviço de enfermagem também atua na organização estrutural. Na organização estrutural há um chefe em cada setor do hospital ou da empresa. É uma questão hierárquica. Existem normas que definem atribuições, as normas que definem as atribuições, os procedimentos, as responsabilidades do pessoal de cada setor. Isso está no organograma institucional, isso está no estatuto da instituição, no regimento interno da instituição, enfim. Está documentado, está estruturado. Nós precisamos conhecer as atribuições, os procedimentos, a rotina institucional, para que a gente desenvolva uma prática de enfermagem com eficiência. A composição da equipe de enfermagem é de acordo com a Lei 7.498, regulamentada pelo Decreto 94.406, de 87. Ela define que a enfermagem ela é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação profissional. Então, a assistência ela envolve atividades de níveis diversificados. Esses níveis diversificados, alguns de maior complexidade, outros de menor complexidade, alguns exigem conhecimentos mais científicos, conhecimentos mais estruturados, outros exigem conhecimentos mais básicos para o exercício, e aí vai refletir também na variação desses graus de habilitação para o exercício dessa prática profissional. Os técnicos de enfermagem são profissionais titulares do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, está na lei do exercício profissional,
expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. O titular do diploma ou do certificado legalmente conferido também por escola ou curso estrangeiro também é um profissional de enfermagem, desde que registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Então, nós temos essas duas especificações no artigo 7º da Lei do Exercício Profissional. E falando-se na enfermagem como uma equipe integrada, uma equipe ampla, como equipe ampla, não poderia faltar o trabalho em equipe. O trabalho em equipe, para fluir de maneira eficiente, conforme a gente já citou ao longo dessa aula, é necessário que a equipe trabalhe de forma coordenada e integrada. Esse trabalho integrado, esse trabalho coordenado, ela tem a finalidade de atingir satisfação pessoal e profissional e contribuir para a prestação da assistência qualificada ao paciente, à família e à comunidade. Dessa maneira, a gente vai conseguir atingir o principal objetivo, prestar a assistência qualificada. Alguns fatores vão facilitar o trabalho em equipe. O esforço conjunto para o alcance dos objetivos propostos, a comunicação eficiente entre os membros da equipe, o respeito às pessoas, a honestidade, a cooperação entre o chefe e os colegas de trabalho. É fundamental para que nós tenhamos resultado satisfatório. O técnico de enfermagem, ele exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico. Lembrando, exerce atividades auxiliares de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem. Não confundir, por favor, não confundir exercício de atividade de nível médio técnico com a atividade de responsabilidade técnica. A responsabilidade técnica, ela é devida ao profissional com habilitação em nível superior, no caso a graduação, que nesse caso da enfermagem, quem assume a responsabilidade técnica, que é a gestão, a coordenação da ação, é o enfermeiro, o titular de diploma de enfermeiro. Então, é a responsabilidade do técnico assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, também na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, também na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programa de vigilância epidemiológica, também na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, prevenção e controle sistemático de danos físicos causados ao paciente durante a assistência e também na execução dos programas. Então, destacamos aí, nesse item a importância da segurança, de seguir à risca o manual de segurança do paciente, as normativas que tratam da segurança, o protocolo de segurança do paciente. Executar as atividades de assistência de enfermagem excetuadas as privativas do enfermeiro e referidas no artigo 9º deste decreto. E também é responsabilidade do profissional enfermeiro, do técnico de enfermagem, integrar a equipe de saúde. Integrar a equipe de saúde. Integrar a equipe de saúde e integrar a equipe de enfermagem. Não, atentem aí essa informação. Integrar a equipe médica, não. Integrar a equipe de saúde, equipe de enfermagem, sim. O pessoal de enfermagem auxilia nas atividades de apoio ao diagnóstico, recebe solicitação de exame, registra o tipo de exame que é solicitado, comunica os serviços complementares, o exame que deve ser realizado e faz aquela espécie de checklist para o exame e providencia também para que os exames sejam realizados. A providência inclui do agendamento do procedimento, preparo do paciente para os exames, acompanhar durante o exame em situações que sejam necessárias, anotações no prontuário sobre o procedimento realizado. A gente finaliza por aqui com essa frase do Dalai Lama, que diz: é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. Muito obrigado e até a próxima.